Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula vamos conversar um pouquinho sobre conto, um conto que traz um assunto bem interessante para vocês, que vocês gostam de conversar bastante sobre. E vamos estudar a partir desse conto alguns advérbios, algumas locuções adverbiais, para a gente aprender quais são as diferenças aí entre os advérbios e as locuções adverbiais, quais são as particularidades que fazem com que nós consideremos ou uma palavra sendo advérbio ou sendo uma locução adverbial, no caso, quando temos mais de uma palavra para expressar um advérbio, né? 2 ou mais palavras para expressar um advérbio já denomina o que nós chamamos de locução adverbial. Então é um pouquinho desse assunto que nós vamos conversar nessa aula. Então parabéns por estarem aí mais uma vez prestigiando as nossas videoaulas, né? Vocês estão aí preocupados com o aprendizado de vocês, isso é muito importante e faz a gente alimentar a esperança de que teremos aí futuros profissionais brilhantes no mercado em breve. Vamos ver aqui então quais são os objetivos da nossa aula? Comigo aqui. Então nós vamos fazer a leitura e a interpretação de um conto, vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão e compreender os advérbios e as locuções adverbiais. Então só para nossa reflexão, uma pergunta aqui, você reconhece esse objeto? Já viram esse objeto? Tem na memória de vocês, em algum momento, que vocês perceberam que existia um objeto desses na rua, na praça, no local aí onde vocês moram, em algum lugar? Sabiam que eles ainda existem na sua cidade? Só resta saber onde estão. Será que já estão em um lixo reciclável ou será que ainda estão estabelecidos em algum local público para que as pessoas possam usá-lo? Então percebam que aqui nós temos um telefone público, né? Talvez alguns de vocês nem conheçam, nem nunca viram falar, né? Ou só viram em filmes, enfim, né? Mas no passado a gente utilizava muito, era o meio de comunicação mais utilizado pelas pessoas para poderem se comunicar, né? Porque não tínhamos telefones residenciais, né? Quando surgiu o telefone residencial era um aparelho muito caro, ou a pessoa tinha um telefone ou ela tinha um carro, né? Os valores eram equivalentes, eram parecidos por causa do alto custo, então só as famílias bem abastadas é que tinham condições de ter. E com o passar do tempo, as pessoas foram tendo mais acesso, cada vez mais, a adquirir um aparelho de telefone em casa, até virem aí os telefones celulares, né, esses equipamentos móveis. E hoje em dia a gente sabe que popularizou, a maioria das pessoas tem acesso a esse meio de comunicação por meio dos celulares, tablets, iPhones, iPads, smartphones, enfim, todos esses equipamentos multimediativos que nos permitem fazer a interação verbal com as pessoas. Então vamos para a leitura do conto, né, que traz o título O Celular em Nossas Vidas. Talvez você ainda não tenha pensado nisso, mas já imaginou que o celular existe há pouco tempo? As pessoas saíam para seus compromissos e só era possível entrar em contato com elas quando chegassem aos seus destinos. Isso quando, lá onde elas estivessem, existisse um telefone fixo disponível. O fato é que durante o trajeto, fosse ele perto ou longe, as pessoas ficavam incomunicáveis. Antes, o telefone se limitava a fazer e receber ligações. Hoje, vários recursos são utilizados. Tudo mudou muito depressa e certamente mudará mais. Imagine só que a primeira demonstração de um aparelho portátil de comunicação à distância foi feita em Nova York em 1973 pelo engenheiro Martin Cooper. O aparelho que ele usou pesava quase 1,5 kg e media 25 centímetros. A bateria levava 10 horas para recarregar e só durava 20 minutos. Custava $4.000. O apelido era perfeito, tijolão. Continuação. No Brasil, a primeira ligação por celular foi feita na cidade do Rio de Janeiro, no mês de dezembro de 1990. Observem aqui que no final do ponto a gente tem ali reticências dentro de um colchetes. Isso significa que parte do conto foi omitida, não está presente nesse slide, né? Então nós temos aqui o telefone, esse orelhão que era muito utilizado, né?
Temos aqui a foto dele para que vocês conheçam, né, caso nunca tenham visto, como que era um telefone público. E vamos agora para a nossa primeira atividade. Antes, o telefone se limitava a fazer e receber ligações. Hoje, vários recursos são utilizados. As duas palavras destacadas no trecho são responsáveis pela relação de comparação na frase. O que elas estão comparando? Então é uma pergunta aqui mais de cunho interpretativo e vocês terão mais uma oportunidade de treinar a proficiência na língua escrita, ok? Então elaborem aí 2 ou 3 frases para responder a essa questão. Vamos lá? Retomando então, observem que a gente tem como sugestão afirmar, né, que as palavras destacadas na frase estabelecem comparação de tempo sobre como era e como está o telefone. Então vejam, antes o telefone se limitava a fazer e receber ligações, hoje vários recursos são utilizados. Então antes, né, antigamente, no passado, temos aqui uma relação de tempo sendo comparada, né? Hoje, atualmente. Portanto, a gente tem que antes e hoje são palavras que nos indicam advérbios, né? Então elas têm aí a possibilidade da gente pensar no tempo. Então, portanto, são advérbios de tempo, já que se referem ao tempo. Né? Então, percebam que não é muito difícil a gente identificar os advérbios. Né? Se eu digo, aqui no Brasil as pessoas têm utilizado muito os celulares. Opa, aqui é um advérbio que indica lugar. Né? Se você pergunta, mãe, cadê meu celular? O celular está lá na mesa. Opa,
Lá é uma expressão que também indica lugar, né? Então é uma palavra que indica lugar, portanto a gente considera um advérbio de lugar. Aqui, lá, acolá e por aí vai, certo? Então para a gente se apropriar mais dessa questão do que são, afinal, os advérbios dentro de um contexto. Também a gente tem as locuções adverbiais, leiam aqui comigo. Então nós temos aqui que advérbios e locuções adverbiais são classes gramaticais que têm a função de caracterizar o processo verbal, como também podem caracterizar adjetivos, outros advérbios e até orações inteiras. Exerce uma função modificadora em relação ao termo que ele modifica, ele ou elas, quando são mais palavras, no caso das locuções adverbiais. E podem indicar circunstâncias de negação, intensidade, tempo, lugar, modo, dúvida, afirmação, causa, companhia, finalidade. Exemplo, hoje vários recursos são utilizados. Percebam que o advérbio hoje é uma circunstância que indica tempo, como a gente já comentou, né? Então, nós chamamos de locução adverbial expressões formadas por duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio. Observem aqui no exemplo. De forma alguma vão parar a evolução do celular. Vejam, locução adverbial de forma alguma, né? Ou seja, de maneira alguma. Né? A gente tem aqui uma indicação de negação, né? As pessoas não vão conseguir parar aí o avanço das tecnologias de comunicação, né? E atualmente as tecnologias digitais de comunicação e de informação. Então, nesse caso, não tem como parar, é uma negação, né? Estamos tendo aqui uma locução adverbial, né, na expressão de forma alguma, que indica a negação. Portanto, uma locução adverbial de negação. Por que é locução? Porque tem mais de uma palavra, né? Se a frase fosse não vão parar a evolução tecnológica, a evolução do celular, aí eu só teria o não. Aí esse não é um advérbio de negação. Como eu tenho de forma alguma, substituindo esse não, e de forma alguma é constituído por três palavras, então eu tenho uma locução adverbial de negação, certo? E vamos para a nossa terceira atividade, então, para fixar aí. O fato é que, durante o trajeto, fosse ele perto ou longe, as pessoas ficavam incomunicáveis. Percebam que as palavras perto e longe estão negritadas, né? Então, as duas palavras destacadas no trecho estabelecem uma relação de comparação. O que elas estão comparando? Então, mais um tempo para treinarem a habilidade na língua escrita. Escrevam 2 ou 3 frases indicando o que elas estão comparando.
Retomando então, galera, observem que perto e longe estabelecem uma comparação de distâncias no espaço de um trajeto, né? Então, se vocês colocaram algo parecido aí com essa proposta de resposta, com certeza estão no caminho certo, né? E vamos para a nossa quarta atividade para aprender mesmo. Eu vou pedir para vocês encontrar os advérbios ou locuções adverbiais e indicar as circunstâncias apresentadas nas orações, tá? Então vejam aqui na letra A, o celular está além do imaginado. B, talvez o telefone fixo deixe de existir. C, não tinha pensado nisso. E D, mas certamente o telefone mudará. Né? Então, tempo para vocês pensarem aí, né, quais são as circunstâncias apresentadas nessas orações. Retomando então, observem aqui, vamos aprender então na letra A
quando diz ali, o celular está além do imaginado. Né? Então, esse além é uma expressão que indica lugar. Né? Na letra B, talvez o telefone fixo deixe de existir. Nós temos uma expressão que indica dúvida, né? Uma palavra que indica dúvida, portanto, um advérbio, né, de dúvida. Na letra C, não tinha pensado nisso. Temos um advérbio de negação. A palavra não nega, né? E na letra D, mas certamente o telefone mudará. Então, esse certamente indica o quê? Uma afirmação. Né? Temos um advérbio, portanto, de afirmação, certo? Se responderam algo aí que vem nesse sentido, né, vocês com certeza estão conseguindo se apropriar dessa questão dos advérbios, tá? Também indico para vocês estudarem os advérbios, se vocês digitarem lá no Google jogos de advérbios, né, tem um site só língua portuguesa que ensina por meio de plataformas gamificadas, é uma forma de aprender com bastante ludicidade e entretenimento. Então eu sugiro que vocês pesquisem lá no Google, né, escrevam lá jogos de advérbios e verifiquem esse site que eu estou indicando, só língua portuguesa. Existem outras plataformas gamificadas também que viabilizam o aprendizado com muito mais prazer, tá? Então fica a dica para vocês aí aprenderem por meio de jogos. Então, nessa aula nós lemos um conto, né, um fragmento de um conto intitulado O Celular em Nossas Vidas e reconhecemos o efeito de sentido decorrente da escolha de palavras e expressões. Também identificamos as circunstâncias expressas por advérbios e locuções adverbiais. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.